O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, atacou grosseiramente os líderes europeus com insultos, dizendo que Putin não deveria ter sido excluído do G8. Afinal, foi esse ressentimento que levou o ditador do Kremlin a iniciar a guerra contra a Ucrânia. Trump deixou cair no chão documentos sobre o acordo comercial com a Grã-Bretanha, recusou-se a assinar o comunicado final e foi embora da cúpula do G7 de forma demonstrativa, recusando-se a se encontrar com líderes de outros países, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, precisou de apenas algumas horas de negociações de alto nível nas florestas canadenses, onde ocorreu essa cúpula, para decidir que preferia estar em outro lugar. Vamos analisar por que Trump se comportou dessa maneira na cúpula do G7 e se o motivo de sua partida foi realmente a guerra no Oriente Médio. Meu nome é Alexei Petty. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, por favor, se inscreva também no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, voltando para Washington, em um voo noturno, Trump explicou sua decisão de interromper repentinamente sua participação na cúpula do G7 por questões de segurança operacional, afirmando que na cúpula no Canadá havia muitos, como ele mesmo disse, ouvidos curiosos escutando suas conversas secretas. Citação: "Eu não confio em telefones porque pessoas como vocês os escutam." Foi isso que ele disse aos repórteres a bordo. Estar no local dos acontecimentos é muito melhor. E nós fizemos tudo o que eu deveria ter feito. Fim da citação. Bem, basicamente esse foi apenas o primeiro insulto público de Donald Trump aos aliados. Porque ele declara abertamente que não confia nos parceiros e aliados, porque eles podem estar ouvindo minhas conversas sobre a situação no Oriente Médio. Mas será que Trump fez tudo o que havia planejado na cúpula do G7 não exatamente? Como afirmam fontes europeias, cito, nem tudo o que seus colegas haviam planejado para ele. No primeiro evento internacional de seu segundo mandato, onde as tentativas de evitar uma ruptura aberta foram quase imediatamente frustradas. No momento em que Trump apareceu diante das câmaras pela primeira vez para contestar a decisão de 11 anos atrás de excluir a Rússia do grupo, Trump imediatamente mostrou que Putin está mais próximo dele do que os aliados. Por ordem, agora já. Ao retornar a Washington na terça-feira, Trump planejava se reunir com representantes da Segurança Nacional na sala de situação da Casa Branca para discutir a situação no Oriente Médio. Ele disse que, voltando para casa, busca um fim real para o conflito e não apenas um cessar-fogo. E se descreveu como, abre aspas, não muito disposto a negociar. Seu vice-presidente, J.D. Vance, escreveu que Trump, abre aspas, pode decidir que precisa tomar uma ação adicional para acabar com o enriquecimento de urânio no Irã, sugerindo um maior envolvimento dos Estados Unidos da América na escalada do conflito entre Israel e Irã. Bem, depois disso, Trump publicou uma série de postagens de urnas na plataforma que, ao que parece, adotaram uma posição mais ameaçadora em relação ao Irã, observando que os Estados Unidos da América sabem a localização do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, e pedindo rendição incondicional. Embora inicialmente ele tenha apresentado sua saída de Alberta, onde estava acontecendo a cúpula do G7, como uma questão de extrema urgência, ao retornar a Washington, Trump declarou aos jornalistas que o quadro das intenções de Israel ficará mais claro nos próximos 2 dias. Ou seja, se houve algum motivo inevitável e específico para sua saída repentina da cúpula, ele e seus assessores não o revelaram. E o próprio Trump, já em Washington, admitiu que, na verdade, não havia nenhuma urgência em sua partida. Se havia algo claro, era a convicção de Trump de que a crise no Oriente Médio não seria resolvida na cúpula no Canadá, mesmo estando cercado por seus colegas estrangeiros. Trump, ao que parece, não dava muita importância a essa ideia de ações coletivas, acreditando que suas decisões, e somente as suas, poderiam determinar o destino do Oriente Médio. Aqui é muito importante notar que deveriam ter assinado comunicados finais muito interessantes ao término da cúpula. E então, no dia anterior, os líderes europeus tentaram finalizar uma declaração conjunta dos líderes, pedindo a desescalada entre Israel e Irã. E então eles enfrentaram resistência por parte de autoridades dos Estados Unidos da América, que se opuseram a algumas formulações no rascunho e deixaram claro que Trump não o assinaria.
Quando chegou o jantar dos líderes na noite de segunda-feira, algumas horas depois de Trump anunciar que partiria um dia mais cedo, algumas das formulações da declaração já haviam sido suavizadas. De acordo com 2 funcionários americanos, após insistência dos colegas durante o jantar, Trump concordou em assinar o comunicado. Mas quando voltou a Washington, Trump parecia não estar nem um pouco interessado nos detalhes desse comunicado. Além disso, Trump disse que nem sequer leu o documento final da cúpula e que não se importa com o que está escrito nele. E então, como ficou claro depois, Trump, na verdade, hesitou se deveria comparecer esta semana. Os organizadores fizeram todo o possível para ajustar a programação e as expectativas de acordo com as preferências de Donald Trump. E em vez de um comunicado conjunto detalhado que deveria ter sido divulgado ao final da cúpula, foram preparadas declarações mais curtas sobre temas específicos, na esperança de que algumas linhas controversas não arruinassem uma demonstração mais breve de unidade. E em vez de sobrecarregar a agenda com sessões em grupo consecutivas, que até mesmo presidentes antes de Donald Trump consideravam cansativas, foi reservado tempo para encontros individuais mais animados, que permitiriam aos líderes interagir informalmente com Donald Trump. E como dizem os europeus, o objetivo era simples: não deixar Donald Trump entediado. Muitos funcionários europeus temem que uma catástrofe possa acontecer nesse exato momento. Assessores de Donald Trump declararam antes da cúpula que líderes estrangeiros estavam ansiosos para encontrá-lo, em parte para apresentar seus argumentos a favor de acordos comerciais que permitam evitar a imposição de novas tarifas no próximo mês. Lembro que justamente no início de julho termina o prazo de 90 dias de suspensão das tarifas comerciais que foi concedido exatamente para a assinatura de novos acordos comerciais. E realmente é preciso admitir que muitos líderes fizeram fila para conversar com Trump sobre esse assunto. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, começou parabenizando Trump pelo aniversário. No dia 14, ele fez 79 anos. E outros líderes vieram, armados com presentes. António Costa, presidente do Conselho Europeu, presenteou Trump com uma camisa da seleção portuguesa autografada por Cristiano Ronaldo. E então acontece um evento bastante estranho. O comércio é o tema pelo qual Trump veio ao Canadá, e realmente foi muito discutido. Depois de Trump evitar Ursula von der Leyen por vários meses, ele finalmente se encontrou com ela, enquanto eles negociavam os termos do acordo comercial. Por outro lado, Trump queria mostrar o novo pacto comercial com o Reino Unido, embora, por engano, tenha pensado que era um acordo com a União Europeia. Então ocorreu um incidente quando Trump, intencionalmente ou não, ao mostrar o acordo comercial aos jornalistas, simplesmente o deixou cair no chão. E essa imagem que você está vendo agora se espalhou pelo mundo todo. Quando Trump deixa cair o acordo comercial com a Grã-Bretanha, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pega do chão e simplesmente diz: "Isso, na verdade, é um documento muito importante." Mas toda essa atenção individual não foi suficiente para manter Donald Trump no Canadá. E até o meio do primeiro dia ficou claro para os assessores que ele queria ir embora mais cedo. A crise no Oriente Médio preocupava o presidente, que pedia constantes atualizações nas reuniões. As questões da guerra comercial iniciada por Trump deixaram de interessá-lo e algumas negociações planejadas foram silenciosamente canceladas. Ele foi tratar de comércio, criou toda a confusão com a guerra comercial e depois disse que estava entediado de discutir, queria cancelar tudo e não falar mais sobre isso. Pois é. O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a saída antecipada de Trump de um sinal positivo, afirmando que foi feita uma proposta, cito, para alcançar um cessar-fogo e então iniciar negociações mais amplas entre o Irã e Israel. E foi aí que Donald Trump não ficou calado e por algum motivo declarou que Macron é, cito, um cara em busca de publicidade que foi desinformado. Citação de Trump. Intencionalmente ou não, Emmanuel sempre erra. Para que isso foi dito, continua sendo um mistério. E, por fim, vou acrescentar um momento emblemático que demonstra a verdadeira atitude de Donald Trump em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quando Trump já estava decolando do Canadá, justamente estava pousando lá o avião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a bordo. Os dois líderes tinham uma reunião planejada, mas Trump, sem explicações, voou para Washington. E como vimos, até mesmo a reunião na sala de situação da Casa Branca aconteceu praticamente um dia depois da sua partida do Canadá, onde estava acontecendo a cúpula.
Portanto, tirem suas próprias conclusões e deixem nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like.